Deus vai fazer testes com poucas coisas na nossa mão. Às vezes você espera ter algo muito grande nas mãos para então ser fiel, para então seja excelente com o que você tem hoje. Os céus estão dizendo para você, valorize o que você tem hoje na sua mão. O que é um trabalho, família? Valorize, faça da melhor maneira possível. Seja a melhor na sua área. Frite o melhor ovo da sua vida. É sério, eu não sabia fritar ovo e eu de repetir isso para mim. Ai, não sei, meu ovo fica com aquelas casquinhas. Ai, não sei fritar. E sempre deixava para alguém. Já era assim meio que uma preguiça. Eu sei que você não passa por isso. Tem coisa que você diz, ai, eu não sou boa no cozinhar. Você nem quer ser boa no cozinhar. É só uma desculpa. Ele está falando. Sabe o que eu vejo? Os anjos tudo chutando as muletas hoje. Tira essas muletas daí. Você vai andar com as suas próprias pernas. Vocês querem trazer as bandeiras aqui, colocar aqui? Tragam aqui as bandeiras. De todas as nações. Isso, coloca aqui. Será que alguém pode doar Bíblias para segurar aqui? Isso, bota em cima assim. Pode pôr aqui em cima. Você pode. Isso. Do lado. Isso. Isso. Amém. O Senhor vai levantar brasileiras como brasa nas nações. Brasas vivas. O Senhor vai levantar daquilo que não se espera. De onde não se espera, mulheres improváveis, mas cheias da glória de Deus. Aleluia, olha quantas nações representadas aqui. Foi profético dizer que as Bíblias iam segurar elas, porque é a palavra de Deus que segura os pés de uma nação. Eu tenho uma palavra para compartilhar nessa manhã ainda, eu queria que você se assentasse. Deus vai fazer muito mais. É só o começo. Quem aqui começou o ano em guerra? Será que foi só eu? No dia 1º de janeiro, eu fui almoçar na casa dos meus pais. E o meu pai falou assim para mim, vamos aqui no quarto, eu quero te mostrar algo que está me preocupando. E ele assim, pega a lanterna do teu celular e olha a minha boca. Quando eu olhei, tinha 2 feridas na língua dele. E ele falou, não cicatriza, eu já fiz de tudo. Ele estava muito apavorado. E eu falei, pai, vamos no médico. E ali começou a nossa guerra, que vocês sabem, mas graças a Deus vencemos. Talvez a sua guerra foi outra. Não foi um diagnóstico, mas foi um rompimento na família, um rompimento de relacionamento, uma situação difícil. E como eu falei ontem, nas guerras que a gente enfrenta, nós precisamos ter muita sabedoria e estratégia. Não dá para lutar guerras com os nossos sentimentos, porque eles são traidores no momento de guerra. Muitas de nós vai enfrentar guerras ou vai muitas vezes usar armas que são humanas e carnais, e essas armas não podem nos ajudar no momento de guerra. E nessa manhã, o Senhor me deu uma palavra, eu tinha outra palavra preparada, mas como eu falei, o Espírito Santo, Ele é o líder e o guia dessa tenda, dessa reunião, dessa conferência. E Ele me deu uma palavra estratégica para essa hora. E eu quero compartilhar com você.
porque vai te ajudar nas batalhas da vida, nos momentos difíceis, e até para você entender o seu lugar. Eu digo que quando eu olho para uma mulher sadia, sã, cheia do Espírito Santo, a primeira característica dessa mulher que me chama a atenção e que eu analiso e admiro, e que me faz não só admirar, mas me faz, essa mulher tem um lugar até de fala no meu coração, essa mulher ter credibilidade, é uma mulher que sabe o seu lugar. Não há nada mais lindo de ver uma mulher que sabe qual é o seu lugar, aonde ela deve, aonde ela não deve estar. Primeiro, porque nós vivemos num tempo onde se copia muito, tudo é muito fácil de copiar. Essa globalização toda tirou de muitos a criatividade, aquilo que era feito só lá, porque você é única. As nossas digitais não são iguais e nunca vão ser. Os bebês ainda nascem com digitais diferentes, somos diferentes. E é incrível como que nós estamos perdendo a capacidade de criar, porque nosso Deus é criador, porque estamos sendo muito tentadas a copiar. Então estamos sendo tentadas a não permitir que aquilo que o Senhor quer trabalhar em nós e quer que flua através de nós venha para fora. Eu estava comentando que com o pessoal do louvor aqui, muitos deles estavam tremendo na hora de ministrar, e a gente estava assim, meu Deus, é um ambiente novo. Mas eu conheço a vida deles. São pessoas fiéis, pessoas que caminham com Deus. No nosso louvor aqui, às vezes as pessoas perguntam, mas não tem treta? Eu falei, gente, Deus é tão perfeito que um fica empurrando para o outro fazer o solo. Um celebra a canção do outro. E se eu digo assim, Carol, canta essa canção, eu acho que a Lari pode cantar aquela. Esses dias eu briguei com a Carol, falei, Carol, para de se esconder, deixa Deus, quando eu falar para te cantar uma canção, canta aquela canção. Mas é tão lindo isso, porque eles se celebram, então eu conheço a fonte onde o Espírito Santo flui, é por isso que quando eles abrem a boca, a glória de Deus vem. A graça de Deus vem. Mas é muito fácil para nós, de onde viemos, menosprezar o que somos. Eu vou dizer para você que uma das dificuldades que você vai ter na sua caminhada com Cristo é acreditar que Ele te escolheu e que Ele depositou tesouros dentro de você, apesar da sua história, apesar da sua vida, e você vai precisar ter mais coragem ainda para derramar esses tesouros. Nós amamos dizer que ele nasceu numa manjedoura, que os hotéis estavam lotados e que aquela manjedoura foi o palco do nascimento de Jesus. Mas muitas de nós somos manjedouras onde Jesus nasce e nós estamos desprezando a manjedoura. Ah, mas eu não sou como aquele hotel. Olha, eu ainda tenho, Jesus, desculpa, ainda tem assim, sabe, coisas aqui de animais. A gente está pedindo desculpa e o Senhor só fala assim, filha, eu só quero um lugar. Eu só quero um lugar. Ele está dizendo para mim e para você, eu só quero um lugar. Ele não quer desculpas. Mas eu não sei falar como Moisés, mas eu não sei isso. Ele não quer isso, ele só quer mulheres que estejam disponíveis a se render. E no meio dessa batalha, o Senhor vai colocar na linha de frente. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque o Telmo, meu esposo, ele foi sargento do Exército Brasileiro por 20 anos. Então, por 20 anos eu lavei farda, passei farda, participei das condecorações do Exército, conheço um pouco do que é o Exército, conheço as 5 armas do Exército Brasileiro. Então, é muito comum a gente perceber as pessoas, quando a gente fala assim, aqueles ali são ponta de lança, aqueles ali são o primeiro batalhão da frente, porque das primeiras armas, né, do Exército Brasileiro é a infantaria, são as pessoas que vão de frente, corpo a corpo. Nós vamos ter depois a artilharia fica lá atrás com os obuseiros, com aqueles canhões, enviando tiros estratégicos, milimetricamente, sabe, contados, que alcançam lugares que muitas vezes a pessoa que está ali na frente não vai alcançar. Então aquele que está mais longe, às vezes alcança um lugar muito mais do que quem está na frente. Então não é como a gente vê, é como Deus estrategicamente nos movimenta. Quando eu fui estudar sobre a tenda,
Eu fiquei apavorada e ao mesmo tempo tão feliz de perceber que a gente fala que a tenda é tão simples, e ela é, mas existia uma organização para montagem e desmontagem dela. E pasmem vocês, o Senhor, Ele tem algo no coração dEle que eu amo. Todas as vezes que eu leio as Escrituras, eu vejo isso acontecendo. Ele escolhe pessoas específicas para trabalhos que estão no coração dEle. Por exemplo, Ele estabeleceu a tribo de Levi para ser aquela que ia desmontar e montar a tenda. A tribo de Levi era uma tribo muito querida por Deus, porque ela não se vendeu no momento, lembra do bezerro de ouro? A tribo de Levi, ela se manteve fiel. Então, as pessoas que Deus vai levantar nesses dias para montar e montar tendas, para serem ajudantes do que Deus está fazendo, são pessoas fiéis. E nunca se existiu uma crise de fidelidade como está no nosso meio. Como é difícil encontrarmos pessoas fiéis. Como é difícil a gente conseguir confessar algo para alguém sem que aquilo no outro dia caia em outros ouvidos. Como é difícil confiarmos em pessoas porque a fidelidade está escassa. Mas eu quero dizer para você que quando nós caminhamos com o Espírito Santo, um dos frutos do Espírito que está em Gálatas é a fidelidade. Muita gente vai dizer que os frutos do Espírito são os ministérios, ou alguém pode dizer, nossa, Vivi, como você é frutífera, porque olha essa conferência em Portugal. Ontem o meu celular encheu de mensagens no WhatsApp enquanto eu estava aqui. As pessoas falando, ei, você sabe esconder o ouro, hein? Como que essa conferência acontece? A gente não sabia. E outra pessoa perguntou, uau, você está numa conferência de alguma igreja ou você que montou essa conferência? Estavam assustados. E as pessoas vão dizer que isso é fruto. Olha como ela está frutificando. Isso não é fruto. A grande verdade é que isso é folha da minha árvore. Mas os frutos é quem eu sou lá na minha casa. Os frutos quem vê é o meu marido, as minhas filhas, meu genro agora que é como meu filho. Mas os meus amigos próximos que podem olhar para mim e desfrutar às vezes de um fruto chamado paciência. Oh, ela tem paciência. Que fruto gostoso. Às vezes uma amizade de longos anos pega aquele fruto, fidelidade. Ela é uma pessoa fiel. Porque isso é fruto. Aquilo que você é quando ninguém está olhando. Os seus dons são para os homens, mas os seus frutos quem saboreia é Deus. É o Senhor que vai saborear e desfrutar dos frutos. Então o que você é na sua casa importa muito mais para Deus do que o ministério que você carrega. Ou o que as pessoas pensam que você é. Quem você é na sua família importa para Deus muito mais. E hoje pela manhã, o Senhor está falando para mim e para você, saiba o seu lugar. E eu vou falar de 3 lugares importantes. E algum desses 3 lugares, você vai se encaixar. Toca aí na sua irmã, diz assim, não me incomoda agora. Só fala comigo por olhares. O Brasil demorou a acordar hoje, gente. Estão começando a entrar no chat. Quando a gente começou, tinha 200 pessoas, porque é de 7 da manhã, né, gente? O povo agora está acordando. Brasil, bom dia. O povo está aqui. Amém? Mas eu queria muito que você... Quem está com saudade do Brasil, gente? Brasil, ó, manda um beijo e um abraço para vocês. Queria que você abrisse em Êxodo. Capítulo 17 e o versículo 8. Ó, quando vocês forem lá no Brasil visitar a família de vocês, vocês têm que fazer contas, comprar uma passagem lá para Santa Catarina, Criciúma, fazer as contas direitinho para participar de uma reunião de mulheres, ou quem sabe da conferência em setembro. Né? 18, 19 e 20 de setembro, conferência de mulheres, Abapai lá em Criciúma. A gente está tentando abrir lugar aí para, sei lá, 15 mil, não sei se cabe lá 15 mil, mas a gente está tentando. Jesus. Elas estão rindo. Mas eu não quero deixar ninguém de fora.
Vamos lá? Êxodo 17, versículo 8 diz assim: quando os israelitas ainda estavam em Refidim, os guerreiros de Amaleque os atacaram. Moisés ordenou a Josué: escolha homens para saírem e lutarem contra o exército de Amaleque. Amanhã ficarei no alto da colina, segurando em minhas mãos a vara de Deus. Josué fez o que Moisés lhe ordenou e lutou contra o exército de Amaleque. Moisés e Arão e Hur subiram até o topo de uma colina que ficava perto dali. Enquanto Moisés mantinha os braços erguidos, os israelitas tinham a vantagem. Mas quando baixava os braços, a vantagem era dos amalequitas. Os braços de Moisés, porém, logo se cansaram. Então Arão e Hur encontraram uma pedra para que Moisés sentar, e em cada um lado mantiveram as mãos dele erguidas. Assim, as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Como resultado, Josué aniquilou o exército de Amaleque na batalha. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isso em um rolo como lembrança permanente e leia em voz alta para Josué. Apagarei toda e qualquer recordação de Amaleque debaixo do céu. Moisés construiu ali um altar e o chamou de Jafé-Nissi e disse: uma mão foi erguida perante o trono do Senhor, de geração em geração o Senhor guerreará contra os amalequitas até aqui. Vamos lá. Senhor, essa é a tua palavra. Eu peço que a revelação venha do trono, não de mim mesma, mas do trono da graça. Fala conosco aquilo que está no teu coração. Reorganiza, Senhor, esse batalhão, reorganiza esse exército de mulheres. Nos coloca onde quiseres. Não iremos reclamar por lugares, queremos a tua vontade, queremos estar aonde o Senhor quer que estejamos, no poder do nome de Jesus. Amém. É tão incrível pensar que a Bíblia tem alguns segredos e eu amo isso. Refidim fala de lugar espaçoso, lugar amplo. Quando Israel estava num lugar espaçoso, em um lugar amplo, num lugar de alargamento, é muito parecido com o tempo que eu e você estamos vivendo. Porque apesar das guerras, você vai ver a sua vida crescendo com Deus. Não é? Você vai ver Deus sempre alargando. Há uns anos atrás eu tive a visão mesmo que o Senhor estava quebrando os limites que eu tinha colocado para mim mesma. E Ele estava colocando os limites dele, que eram muito além dos meus limites. Eu tirei a carteira de motorista com 35 anos. Porque eu tinha muito medo de direção. Eu participei no carro de 2 capotamentos. Quando eu era criança, estava dentro do carro. E aquilo ali gerou em mim um trauma tão grande de direção, que eu achei que era uma coisa tão difícil que eu nunca ia conseguir dirigir. E quando eu fiz 18 anos, lá na minha família, me deram, uma carteira de trabalho, vai trabalhar. Andei de ônibus muito tempo. Então eu nunca tive coragem, nem imaginava que eu ia conseguir dirigir. Isso era uma coisa que eu dizia que era impossível, era a direção para mim. Mas que bom que Deus permite que muitas mulheres casem com Boaz, homens que conseguem resgatar aquilo que tem dentro delas e trazer o que só Deus pode trazer. Eles são como boca de Deus na nossa vida. Então o meu marido foi lá na autoescola, pagou a minha carteira de motorista, botou a nota em cima da mesa e falou: você começa amanhã. Mas eu falei: você foi invasivo, você não devia ter feito isso, porque eu tenho medo, não me respeita. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não está nem aí para os nossos chiliques. Eu não sei se você já percebeu isso. Um dia eu estava na Argentina e com um casal de amigos nossos, e a filha deles começou a sapatear no mercado. Daí, foi muito engraçado. Ele falou: mas isso não é Argentina? Porque ela estava dando um chilique, porque ele não queria dar o que ela queria. Então Deus não está nem aí para os nossos chiliques, para os nossos medos. Eu lembro que eu me desesperei e fui para a autoescola, fiz uma vergonheira no primeiro dia. O instrutor foi muito sábio, como ele viu que eu tinha muito medo e trauma, ele falou: não vou te levar num lugar isolado para você andar de carro, vou te colocar no meio do trânsito. Eu queria matar ele, mas hoje eu agradeço, porque o Senhor sabe como nos esticar. Eu tinha colocado um limite, Deus colocou outro. Eu passei de primeira. Fiz a baliza de primeira.
Mas, gente, só Deus, puro na terra. Sabe quando você nem lembra como que aconteceu? Foi Deus, pegou ali o anjo que sabe dirigir, foi. E, escutem essa. Quando chegou a carta, que antes da carteira vem a carta. Eu bem feliz com meu marido, chegou a carta e pensei comigo, agora ele vai me colocar do lado dele e vai me dando algumas dicas. Ele falou, chegou a tua carta, chave do carro está aqui, estou pegando um táxi para resolver algumas coisas, você dirige. E nós estávamos num lugar, eu falei, não faz isso comigo, pelo amor de Deus. Ele assim, agora é contigo, beijo, Deus te abençoe. Gente, a boca ficava seca. Eu desesperada. Eu sei que naquele dia eu quase atropelei pessoas e subi em cima de várias. O nervosismo faz coisa. Mas, escute o que eu vou falar. Hoje, dentro do chamado que Deus me deu, a nossa cidade não tem um aeroporto. E eu ia incomodar muitas pessoas. Me leva lá, me leva cá. Às vezes eu tenho ministrações em Curitiba, Florianópolis, ao redor ali, Rio Grande do Sul. E eu posso pegar o carro e dirigir longas distâncias, porque o Senhor me fez uma ótima motorista. Apesar de todos os meus medos, inclusive eu tenho amigas que têm carteira há muito tempo e algumas delas não pegam BR. Eu tenho medo de pegar BR. E como assim que eu, de repente, no medo todo vencido, eu quero dizer isso para você. Não é o tanto de tempo que define se você vai mais longe ou não, é quando você se posiciona. É quando você se posiciona. Aí, quando eu tinha 35 anos, eu pensava, eu já estou velha. Olha que isso. Imagina, agora nem vale mais a pena, já andei tanto de carro, agora, sabe, eu estou com 47 anos e eu me sinto uma jovem mulher. Uma jovem mulher. E eu quero aprender mais coisas. Eu quero dirigir mais. Então, vença os medos. Vença aqueles medos, os limites que você está colocando. Mas Deus vai expandir e a gente chega em Refidim. Uau! A gente chega em Refidim, a gente descobre que a gente consegue. Só que em Refidim, quando os israelitas chegam e estavam tão felizes, um inimigo de tantos que Israel tinha, um inimigo perigosíssimo, ataca Israel. E eu queria falar um pouco sobre a identidade desse inimigo. E são os amalequitas, a Bíblia diz, diferente dos midianitas, que a gente fala que lá em Juízes, os juízes também enfrentaram os amalequitas. É tão legal quando você estuda a Bíblia de verdade, porque eu quero crer que aqui tem mulheres profundas, que não se contentam com o raso, mas mulheres que pegam um caderno, anotam, estudam realmente. Se você for ver, os midianitas, eles eram aqueles aproveitadores, que quando, eu sempre falo isso, né, que roubam a celebração. Eles não impedem você de fazer uma festa, mas eles vão querer roubar sua alegria no meio da festa. Eles não te impedem de trabalhar, mas na hora que você vai colher o fruto do seu trabalho, ele quer roubar. Ele quer trazer uma doença, ele quer fazer algo para roubar. Então, todas as vezes que acontece uma celebração lá na igreja, na minha casa, na minha vida, eu oro contra os midianitas. Deus, em nome de Jesus, está repreendido, porque nós vamos colher daquilo que nós plantamos em Ti. Então, se os midianitas roubam, o Amaleque gosta de atacar os que são fracos e estão em situação de risco. Eles são covardes. E para mim, ele é um dos piores inimigos, porque eles atacam os que estão mais para trás, eles atacam os que estão mais fora do bando, atacam as crianças. Quando as nossas crianças têm aqueles sonhos horríveis, ou aquelas sensações horríveis, Amaleque. Quando, na época de Jesus e até de Moisés, que foi mortos os primogênitos de cada família, Amaleque estava nesse controle, esse espírito de Amaleque. Amaleque então ataca Israel de uma forma muito incrível, muito forte. E nesse ataque precisou de uma organização da batalha. Eu sei que às vezes a gente, principalmente as mulheres aqui que são coléricas, que são aquele tipo de mulher proativa. Esses dias eu estava rindo com um amigo, o rapaz que faz as capas dos meus livros, o Lira. É um menino muito querido, é um designer. Eu acabei fazendo uma amizade incrível com eles.
E o Lira falou assim para mim, ele é nordestino, tem nordestinas aí? Ele falou assim para mim, a pior raça, eu falei, o que está falando? Ele disse, a pior raça é o proativo incompetente. O proativo incompetente é complicado, porque ele é proativo, mas ele é incompetente. Nós estávamos falando de uma situação e a gente percebe que muitas mulheres são muito proativas, são muito, não, eu vou ajudar, mas eu não estou falando de proatividade agora, eu não estou falando de vontade, eu estou falando de organização de batalha. Porque como Lira disse, ser, às vezes, intenso ou ser proativo em algo que Deus não te chamou é perigoso. Eu não sei se você já se sentiu assim, poxa, por que eu fui me meter? Eu não sei se você foi ajudar quem Deus estava tratando e você foi tratada no meio do processo junto. Chega aquela pessoa, ai fulana, eu estou cheia de dívida. Me ajuda, me empresta um dinheiro. Eu tenho certeza que no Brasil vocês não recebem ligações assim. Porque para alguns lá no Brasil vocês são riquíssimas. E recebe aí no nome de Jesus essa palavra. Mas, o que acontece? Ai, eu tô devendo. E lá vai você salvar aquela pessoa de novo. Né? Tá, então deixa eu mandar aqui pelo banco tal. Né? O real e o euro aí tá 6 e pouco. A libra, né? Tá um pouco mais. E você vai lá e ajuda a pessoa e impede Deus tratar ela. Porque o que vai tratar a gente é uma coisa chamada consequência. Porque Ele nos perdoa, mas não nos livra das consequências das nossas escolhas. A Bíblia diz que de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também ele vai colher. Se Deus, que é Deus, não impede a colheita, por que eu e você estamos impedindo pessoas de colher aquilo que elas precisam? É por isso que no meio da batalha, da sua casa, da sua família, você vai precisar se reorganizar e saber qual é o seu lugar. Qual é o seu chamado. E de repente, Moisés, que é chamado líder dessa peregrinação no deserto, ele chama Josué e ele dá uma ordem. Ele diz a Josué, olha Josué, chame homens para saírem lutarem contra o exército de Amaleque. E ele diz a posição que ele vai ficar. E a primeira pessoa que Deus levanta, o primeiro lugar que Deus te chama, é o lugar de Moisés. É o lugar de estar na liderança. É igual na sua casa, por exemplo, você vai ver uma guerra com os seus filhos e com você na liderança da maternidade. Não dá para negociar o escova-dente, tomar banho. Eu não sei se você tem que falar todo dia. Também é. É todo dia. Moisés precisa estar no lugar de direcionamento todos os dias. Sabe o que é que me preocupa? Na última quinta-feira, olha o que acontece lá na reunião de mulheres. Chega uma mulher com uma criança de 10 anos, idade da minha filha, e mais uma outra, e as duas choravam muito, muito. E eu falei o que aconteceu, e aquela menina de 10 anos se controlando para não chorar. A menina aqui, ó. Mas eu sentia que ela estava... E aí, aquela avó, que era a avó da menina que eu fui descobrir, começou a falar, minha filha foi presa na frente da menina. E eu não sei, e começou a contar toda a história absurda. E aquela menina de 10 anos escutando. Na hora, eu chamei a menina para perto de mim e falei para a avó assim, ó, fica quieta. Falei para ela. Essa menina não pode ouvir o que ela está ouvindo. E a menina começou a chorar. Eu abracei a menina contra o meu peito. Ela não pode ouvir o que ela está ouvindo. E eu me dirigi para a menina e falei, a história da sua mãe, da sua família não é a sua história. Você não é a história das mulheres da sua família. Eu falei para ela, Deus tem algo novo para você. E eu olhei para aquela Esther e eu disse, eu quero ser um Mardoqueu para você. Eu falei para ela, sabe, a rainha Esther também não tinha uma estrutura familiar, mas Deus levantou alguém que ajudasse ela. Eu quero te ajudar aqui nessa casa, aqui nessa igreja, mais do que pastor, eu quero ser sua mãe. Essa menina chorava.
E ela disse, eu só queria que a minha mãe voltasse para casa. Eu falei, nós vamos orar agora. Moisés, ele sabe com quem ele compartilha. Escute, não conte as suas guerras para os seus filhos. Não fale mal do seu marido para os seus filhos. Muitas vezes você vai ter que sorrir no meio de dores para os seus filhos, ser filtro. Muitas vezes você não pode ser uma esponja que absorve tudo. Não, você tem que ser filtro, filho. Mãe, tá tudo bem. Tá tudo bem, filho. Porque Moisés sabe que o lugar que ele está, a palavra que ele tem é diretiva. Você afeta a saúde emocional dos seus filhos mais do que você imagina. Eu tenho 2 filhas muito corajosas. E ontem à noite, a Bela está aqui, né, Belinha? Ontem à noite, a Belinha estava querendo ficar muito comigo e falando que estava com saudade. Daí expliquei que períodos de conferência, né, são períodos mais difíceis, a gente tem que dar atenção, né, para o que Deus está fazendo. Expliquei para ela. Só que ela assim, mãe, enquanto eu estava... ela vai começar o ano letivo agora. Ela assim, mãe, enquanto eu estava parada lá, eu fui escrever algo. Olha isso, ela tem 10 anos. Aí, olha o que ela escreveu numa caderneta de alguém que deu aqui para ela também esse presente. Uma caneta foi a Fran que deu. Ela escreveu assim, conselhos para a escola. Quando eu li, eu fiquei assustada. Agora eu vou te contar os conselhos que essa menina recebeu. Primeiro conselho, não deixe ninguém te manipular. Pergunto para você, quem é que fala isso para ela? 2, não deixe ninguém te usar. Olha os conselhos, 10 anos. 3, não desista de nada. O que é seu, não desista. Fácil, não vou conseguir. Não, se é seu, não desista de nada. 4, seja livre para falar as suas opiniões. Foram 4 conselhos. Você afeta a saúde emocional da sua casa mais do que você imagina. Josué precisa de um direcionamento. É para escovar dente? É para escovar dente, nem que você fale 10 vezes por dia. Mãe, não se canse de inculcar na cabeça dos seus filhos aquilo que é de Deus. Parece que eles não estão escutando, mas fale para a geração de Josué, ei, arruma aí a batalha, chama gente de verdade. Eu instruo na amizade das minhas filhas, sempre me meti. E mãe tem que se meter mesmo na amizade dos filhos, porque mãe tem os olhos de raio-x que ninguém vê. A Vitória tinha uma amiga que quando eu abria a porta, ela não olhava nos meus olhos. Eu falei, aí tem. Eu abria a porta e fazia assim para olhar para a menina. Oi? E ela, Falei, filha, cuidado. Ai, mãe. Ai. Tu sempre é assim. Ela tinha acho que 12 anos. Não é, Vitória? Tu lembra? Ai, mãe, nada a ver. E eu só assim. Verás. Porque uma coisa que eu amo é o respaldo que Deus dá para a geração de Moisés. O que você fala tem respaldo do Senhor. Por isso, não fale nervosa, não fale brava, não fale irada. Cuide com as suas palavras. Você pode ser desautorizada pelas palavras que saem da sua própria boca. E aí depois ela veio chorando. Mãe, tu tinha razão. A menina estava falando mal. E o que a gente percebe? Que é Moisés que vai dizer para Josué, você vai escolher as pessoas que vão estar andando contigo no meio da batalha. Deus vai dar esse senso para você. Quando a Vitória tinha 15 anos, recém feito 15 anos, apareceu na minha casa um rapaz magrelo com flores. Toca na porta, eu abro, um menino lindo, com flores na mão. Eu vim visitar a Vitória.
Na hora eu me apaixonei. Eu falei, ele é o marido da Vitória. Tem que ser ele. Eu falei, lá fui eu, Moisés, para Josué. Josué, esse é o seu, é perfeito esse menino. E tal. Sabe o que Josué me diz? Mãe, nada a ver, mãe. É meu amigo da escola. Mas ele trouxe flores. Não tem nada a ver, mãe. Gente. Eu me apaixonei pelo Marco antes da Vitória. Tudo era Marco na minha casa. O Marco vai. As minhas amigas diziam, para de falar nele, porque daqui a pouco ela não vai mais nem poder ouvir. Não, mas eu vou encucar na cabeça dela. Porque é verdade, a gente como mãe, a gente sabe, a gente olha para um menino, né? Quem é mãe de menina aí? Você olha para os meninos ao redor, lá na igreja, você fica, esse seria um bom marido. Não é? Gente, é muito... Agora eu estou de olho para a Bela, né? Mas a gente fica assim, não é? Orando. E eu sabia que ele ia ser um bom marido. Porque ele era um bom filho, obediente aos pais. E essa menina demorou, gente, uns 4 anos, 5 anos para se render. Até o ponto que ela e o Telmo um dia vieram. Josué tem os seus comparsas. O Telmo disse assim, Viviane. E quando ele fala Viviane, oi. E a Vitória do lado dele. O que foi, Vitória? Eu contei pro pai que tu só fica falando no Marco, eu não quero. Daí ele falou, por isso eu não quero mais que tu toque no nome dele aqui. Porque se for de Deus vai acontecer. Eu falei, amém. Daí eu começava a fazer assim em casa, ó, uma M de Marco. Eu não podia falar, mas... Aí, um belo dia nós estávamos lá, e ela assim, eu vou para o seminário, eu vou entregar minha vida lá no seminário. Daí eu falei, amém. Ela ia para o CFNI nos Estados Unidos, eu falei, Telmo, vamos abençoar ela e vamos. A Dev Tyrus, antes de falecer, foi tão lindo lá em Dallas. Ela abriu todas as portas do CFNI para nós, para a Vitória, preparou um caminho, pagamos inclusive. Ela ia em agosto, isso era janeiro antes, né? E nós estávamos juntas lá limpando a casa, aquela coisa toda. E ela me ajudando, porque a maternidade tem seus retornos, tá? Mas é bom fazer faxina com filho. Né? Já adianta as coisas. Então fica tranquilo que o teu bebezinho, a tua menininha vai crescer. Aí, ela estava limpando a casa comigo. Aí, o Senhor me deu uma palavra. Porque quem caminha comigo é assim. De vez em quando eu libero palavras. Senhor, elas sabem. Deus deu uma palavra. E eu sou muito sensível à voz de Deus. E o Senhor falou assim comigo, filha, fala para a Vitória que tão santo quanto ir para o seminário é construir uma família. E talvez o que o mundo precise hoje é de menos jovens em seminários e mais famílias sendo construídas. E aí eu chamei ela e falei, filha, Deus me falou isso. E eu tenho uma direção de Deus para te dar. Se no caminho do seminário teu marido aparecer, para casar. E ela, mãe, oxi. Que isso, nada a ver. Tá tudo certo. Eu bem bobinha, dei uma mala de presente no Natal para ela. Sabe assim, aquela cara de palhaço? Vai, filha, Deus te abençoe. E os céus assim olhando, não vai nada. E aí, gente, quando eu falei isso, eu abri um portal de Deus na vida dela, porque as mães têm o dom, a sua palavra sobre os seus filhos é uma palavra profética. Quando eu falei isso, eu abri um portal. E aí, naquele mesmo dia, eu recebi outra palavra, e eu falei para ela, e brinquei ainda assim, eu falei, Deus sabe a hora certa de despertar o amor, eu li isso em Cantares. Mãe, tu tá muito chata. E foi naquela semana que ela chegou em casa e disse assim para mim, mãe. Falei, que foi, Vitória? Marco tá tão diferente. Diferente como? Sei lá, ele tá homem bonito. Ele sempre foi homem, sempre foi bonito.
Mas mãe, assim, eu olhei para ele, sabe? Eu sei. E ali começou uma linda história. Eles casaram ano passado. E a minha casa vive um sonho, porque não existe nada melhor para uma mãe do que ver a sua filha bem cuidada. Eu acho que é muito duro para os pais ver a filha sofrer. Talvez seus pais sofreram muito contigo nas tuas dores. Você não precisa sofrer pelos seus filhos. Você pode quebrar esse ciclo. E então eu sou muito feliz. E eu lembro quando ela era bem bebezinha, eu já orava, né, pelo marido dela, tal. E eu dizia assim: ai, será que ele vai cuidar como eu cuido? E eu sempre fui a doida do hospital. Tudo é hospital para mim, tudo é médico. O Thelma, mas dá um remédio para dor. Não, deixa eu ir no hospital, deixa eu ir no médico. E quando a Vitória casou com o Marco, ele é muito pior do que eu. Ela está com uma gripezinha, eu quero tratar com remédio. Não, minha sogra, eu vou levar ela no hospital. Aí o Senhor fala para mim: não reclama, foi você que pediu. As nossas orações são ouvidas. Então, Moisés, você tem uma palavra diretiva. Tem pastoras aqui? Levante a sua mão. Eu quero declarar sobre você. Você tem palavras diretivas num tempo de guerra. Eu quero declarar a unção de Deus sobre a sua vida. Mas deixa eu falar uma coisa. Moisés fez algo que muitas de nós não fazemos. Temos dificuldade na liderança para fazer, como mães também para fazer. Eu já vou dizer, temos dificuldade de admitir que estamos cansadas. Moisés, ele falou: olha, Josué, você vai para a batalha e eu vou ficar aqui com as mãos erguidas. Escute, o lugar de visibilidade é um lugar que cansa. Eu vou repetir, o lugar de visibilidade é um lugar que traz cansaço. E é um lugar que você não pode acessar ele sozinho. Quando Moisés estende os braços, a Bíblia vai nos dizer que ele fica cansado. Deixa eu falar uma coisa: pastores cansam, líderes cansam, mães e pais cansam. Nós iremos cansar. Não é pecado ficar cansado. A gente vê pessoas aí tirando a sua vida, sabe por quê? Não admitem as suas fraquezas. Admita as suas fraquezas. Admita que você não pode sozinho. Admita que você não consegue. Você precisa rasgar esse coração e admitir, parar de mostrar ser alguém que você não é. Às vezes, quando eu estou deitada lá na nossa cama, lá em casa, o Thelma é muito meu amigo. Para ele eu posso falar as coisas mais pesadas do chamado, as coisas que eu penso mais difíceis. Não pense que tudo é flores. Tem dias muito difíceis. Tem dias de que dá vontade de ter uma família normal, de ter um domingo normal. Tem dias que dá vontade de ter um café da manhã no domingo, de sair para passear, de correr no parque, de andar de bicicleta com o filho, mas domingo é 4 cultos, 3 cultos, é corrido, não dá nem para almoçar junto. Tem dias que o chamado pesa, tem dias que as mãos erguidas pesam, tem dias difíceis. E às vezes para ele eu posso falar: eu tenho vontade de fugir. Um dia eu falei para ele, de pegar uma reta na estrada e seguir sem parada. Fugir de tudo, da expectativa das pessoas. Porque se você usa o calçado X, você é isso. Se você não usa, é porque você é aquilo. Tem gente que está preparada a nos criticar, não importa o que a gente faça. Não importa. E eu falei para ele: tem umas Micaus, elas estão nas janelas criticando. Os Saús estão atirando as flechas. A minha vontade de fugir no meio dessa batalha está pesado, está difícil. E ele olha para mim e diz: eu compartilho do mesmo sentimento que o teu. Mas a Bíblia diz que a gente não pode olhar para trás quando põe a mão no arado. Me dá a mão aqui, vamos orar junto, Deus vai fortalecer a gente. Deus sempre levanta um Arão para levantar os braços de um Moisés cansado.
Mas todo mundo quer ser Moisés, todo mundo quer estar na frente, todo mundo agora quer ter um lugar de visibilidade, não sabendo que Deus escolhe pessoas específicas porque elas precisam ser treinadas para estarem ali. Não é fácil. É por isso que uma quantidade incrível de líderes tem caído nos últimos tempos, com vergonhas e escândalos terríveis. Porque foram levantados por mãos humanas e não por Deus. Foram auto-levantados pelos tribunais da internet que levantam e abatem. Eu quero dizer uma coisa para você: não importa o que os homens pensem ao teu respeito. Porque o que as pessoas pensam é reputação, integridade é o que Deus pensa sobre você. E Moisés precisa ter as mãos erguidas. Eu quero dizer para você aqui, não tenha medo, Moisés, de mostrar as suas fraquezas, de dizer que você está cansado de pedir ajuda. Eu ministrei no ano de 21 e 22, eu piquei o Brasil em todos os estados e lugares, eu ministrei. E eu vi muitas pastoras, muitas mulheres cansadas. A Gi, que sempre viaja comigo, sabe disso. A gente via gente esgotada, equipes esgotadas. Por exemplo, você não viu aqui uma decoração? Você não vai receber aqui uma lembrancinha do evento, que só vai para o lixo depois. Cansa a equipe, subtrai recurso, que não vai para o lugar certo. Sabe, às vezes nós nos cansamos com coisa que Deus nem pediu. O Senhor sempre falou para mim. O Senhor sempre disse para mim: filha, a minha presença é a maior lembrança que uma mulher pode levar de uma conferência, de uma reunião. A minha presença. Às vezes a gente quer atrair por modos humanos e nos cansamos. Mas até quando você levanta as suas mãos para uma geração que está lá, você pode cansar. E eu queria dizer que a segunda tipo de pessoas que nós temos aqui, além dos Moisés, que são os libertadores, chamados para estar à frente, é Arão e Hur. Homens e mulheres de Deus que foram chamados por Deus para sustentar visões, famílias, ministérios, homens e mulheres que Deus tem levantado nesses dias. Para essa conferência acontecer, você não imagina a quantidade de Arão e Hur que precisou segurar os nossos braços. Porque no meio da batalha cansa. E deixa eu falar algo, um Moisés com as mãos abaixadas no meio da batalha pode fazer com que Josué perca a batalha. Porque a Bíblia diz que enquanto as mãos estavam erguidas, eles venciam e prevaleciam. Mas quando as mãos se abaixavam, eles perdiam. O Senhor está levantando intercessoras aqui. Mulheres que sustentam a mão de homens e mulheres de Deus através da oração. Mulheres aqui que foram levantadas para ministrar a outras mães que estão cansadas no meio da maternidade. Sabe, eu até estou pensando em escrever um livro sobre maternidade, as lições que eu aprendi. Porque às vezes a gente romantiza muito, a gente floreia muito. E quando a gente sabe que os 3 primeiros meses, quando um bebê nasce, é guerra. Os braços cansam e a gente precisa de Arão e Hur. Nós precisamos do ministério de ajuda. Mas talvez você só queira ser Moisés no alto da colina. E você diga: não, Moisés, agora eu levanto os meus braços. Não vai ser a mesma coisa. Porque se Deus te chamou para erguer e segurar um braço de Moisés, seja fiel ao chamado de Deus na sua vida. Segure, sustente. Às vezes até financeiramente alguém. Abençoe com oração, com palavras, encorajamento, com presença. Sabe, quando você vai no velório de alguém, não é só as palavras que vão trazer nenhum tipo de resposta ou de nada. Quando a gente vai num velório, a gente é operação presença. A nossa presença importa. A pessoa precisa nos ver lá, não necessariamente que nós vamos falar. E muitas vezes eu te dou um conselho: quando você for abraça somente, diz assim: eu estou aqui contigo. Chora junto. A Bíblia diz assim: chorai
com os que choram. Às vezes o que a sua amiga precisa quando ela vai te contar alguma coisa não é uma lição de moral. Mas ela quer que você chore junto com ela. Que você entenda as dores por quais ela está passando. Segure os braços. Tem mulheres que Deus tem levantado aqui para ser apoio, sustento. E por último, existe a geração de Josué. Uma geração que vai enfrentar batalhas. Mas eles vão vencer pelas mãos erguidas de uma geração que venceu as suas próprias guerras. E Moisés diz que Josué ia aniquilar. Eu quero falar uma coisa para você que eu sempre falo para as minhas filhas, e a gente comenta lá em casa. Eu sempre digo que elas são muito corajosas, elas são fortes, elas são destemidas, elas são seguras, né? Elas têm um pai. Eu nunca vi assim a Vitória carente de ter, ela nunca foi namoradeira, né? Tipo, sempre gostando de um menino. Às vezes eu ficava até meio preocupada. Eu falei, lá na tua sala, os meninos são legais? São, mãe. Alguns são chatos, outros são legais. Tem algum menino bonitinho? E eu perguntava, porque é natural, né, essa questão, mas o pai, né, o Telmo sempre foi de beijar e abraçar muito todos os dias. E dizer, minha princesa, minha linda, eu te amo. Beijando, abraçando, beijando, abraçando. Eles tinham Vanso, né, não sei se vocês sabem disso. Mas a Bela hoje desfruta do Vanso. E ele abraça e beija e aperta. E tu é minha menina e tal. Então essa presença masculina sempre foi muito forte. E não foi falta, né? Elas não tiveram essa falta no coração delas. Então por isso elas são muito corajosas, né? Porque a presença do pai, mulheres que tiveram um pai presente são muito destemidas, corajosas. Mas nem todo mundo teve um pai assim, né? Eu acredito que a grande maioria aqui teve que lutar as suas guerras na paternidade. E algumas coisas para elas acontecem muito facilmente, ou elas têm um entendimento de Deus muito lindo, muito fácil. E eu falei para elas, a mãe e o pai, nós tivemos que enfrentar guerras com demônios que vocês não vão precisar. Eu lembro de sonhos que eu tive, que eu e o Telmo, nós matávamos aranhas gigantes no terreno do meu sogro. Sonhos em períodos de jejum, o Senhor me mostrava que tinham aranhas gigantes que saíam da terra e eu e o Telmo conseguíamos matar cada uma delas, que eram espíritos territoriais familiares. Nós vencemos muitas guerras, e não só guerras espirituais, mas a gente precisou ser filtro também nos padrões de comportamento familiares. Porque existem padrões de comportamento que se passam de geração em geração. Forma de tratar o marido desrespeitosamente. Ser grossa na frente das pessoas, desrespeitar o marido. Tem mulheres que não respeitam o marido publicamente porque viram a mãe desrespeitando o pai sempre. Palavras torpes, falando palavrão. Então, eu sempre falei, nós vencemos aquilo que vocês não vão precisar vencer. Vocês já vão pegar uma guerra semi-vencida. Eu falo para ela está casada, já é outra jurisdição, outro tipo de situação. E eu olho o casamento deles é lindo. E aí eu fico pensando, meu Deus, as guerras que eu tive no começo do meu casamento, eles não estão tendo. Isso, claro, você quebrou padrões de comportamento, você venceu inimigos. E eu quero declarar sobre você que aquilo que você está vencendo não vai para os seus filhos. Aquilo que você está vencendo não vai para a próxima geração. Porque existe uma promessa, Josué ia aniquilar os amalequitas. Não existiria mais, ele ia aniquilar. E foi o que aconteceu, até o último inimigo foi tombado na arena naquele dia. O Senhor está reorganizando a batalha nesses dias. E eu amo a forma de Deus agir, porque a Bíblia diz que se você é fiel no pouco, Ele vai te colocar no muito. Deus vai fazer testes com poucas coisas na nossa mão. Às vezes você espera ter algo muito grande nas mãos para então ser fiel, para então seja excelente com o que você tem hoje.
Os céus estão dizendo para você, valorize o que você tem hoje na sua mão. O que é um trabalho, família? Valorize, faça da melhor maneira possível. Seja a melhor na sua área. Frite o melhor ovo da sua vida. É sério, eu não sabia fritar ovo e eu repeti isso para mim. Ai, não sei, meu ovo fica com aquelas casquinhas. Ai, não sei fritar. E sempre deixava para alguém. Já era assim meio que uma preguiça. Eu sei que você não passa por isso. Tem coisa que você diz, ai, eu não sou boa no cozinhar. Você nem quer ser boa no cozinhar. É só uma desculpa. Ele está falando. Sabe o que eu vejo? Os anjos tudo chutando as muletas hoje. Tira essas muletas daí. Você vai andar com as suas próprias pernas. Faça com amor e excelência aquilo que está na sua mão hoje. Porque a resposta que você dá hoje vai definir onde você vai estar amanhã. E eu vou repetir. As respostas que você dá hoje para Deus, com a sua vida, vão definir aonde você vai estar amanhã. E eu queria que você ficasse de pé nessa hora. Talvez você tenha questionado muito Deus. Qual o meu propósito? Qual o meu lugar? Que Deus me chamou. Porque nós precisamos desse senso de propósito. Desse senso de lugar. Para nos sentirmos inteiras. Nessa manhã o Senhor está reorganizando essa batalha. E Ele está colocando sobre você. Chamando, colocando a mão no seu ombro, diz assim, esse é o seu lugar. Nessa batalha, nesse tempo, para que haja vitória, para que haja, sabe, às vezes você vai chegar lá para o seu marido na sua casa e vai dizer assim, amor, eu fui chamada para segurar os teus braços. Eu estou aqui para segurar os teus braços. Você vai olhar para os seus filhos e vai dizer assim, filho, você é uma bênção, você vai viver coisas extraordinárias. Mamãe vai orar pelos seus relacionamentos. Mamãe vai estar aqui como um escudo para você. Foi para isso que Deus nos chamou nesses dias. Você não tem noção daquilo que Deus pode fazer quando você se coloca no lugar certo. O óleo da unção desce sobre a sua cabeça e começa a escorrer e o senso de propósito começa a vir sobre você. Mas eu queria fazer uma oração hoje pela manhã. Que eu percebo que os céus estão clamando e eu quero orar pelas pessoas que estão cansadas, extremamente cansadas. Ultimamente o que você fala é disso, eu estou cansada. Eu acho que eu não tenho mais força. Está tudo tão difícil. Um cansaço que uma noite de sono parece que não dá conta. E esse cansaço, ele vem trazendo irritabilidade, ele vem fazendo com que você fale coisas que você não queria falar, fazendo você perder as oportunidades que Deus tem estabelecido para a sua vida. Eu queria chamar você que está muito cansado, eu quero orar por você aqui essa manhã. Você chegou assim como a Angel disse, num porto seguro. Você que está cansada.